Olá pessoal, como vão vocês? Espero que vocês estejam bem. É, Nós vamos continuar então nessa videoaula de hoje a discussão sobre o estudo da comunicação na Europa, né? E o estudo da comunicação na Europa, ele tem, como eu tinha apresentado para vocês, uma importância muito grande a partir dos estudos que são realizados na escola de Frankfurt, aquela escola nascida na Alemanha, que sofreu também a perseguição do regime nazi-fascista, né? E dentro da escola de Frankfurt, dentro do Instituto de Pesquisa Social, que é desenvolvida aí a teoria crítica, que é um pensamento fundamental não só no campo da comunicação, mas também na psicanálise, mas também na teoria social de uma maneira geral. E esse pensamento ele vai organizar em outros campos, mas também no campo da comunicação, na filosofia, né? Uma grande discussão sobre a cultura, né? E a teoria crítica, ela nasce dentro da escola de Frankfurt. E a escola de Frankfurt, embora tenha uma, digamos assim, uma linha de pensamento, ela tem determinadas perspectivas que são comuns, ela não é uma coisa homogênea, ela também tem pontos conflitantes e a gente vai apresentar mais aqui para vocês, não essas dissonâncias agora da teoria crítica, mas aquilo que é comum a esse pensamento e que fez dele ter a força, digamos assim, teórica e a importância para o pensamento e para o desenvolvimento de uma maneira geral, de várias áreas e também de um pensamento crítico e de vários intelectuais, né? Bom, a teoria crítica, ela é fundamentada, articulada numa tríplice crítica social. O que são essas três críticas da sociedade capitalista? Primeiro é a crítica à ciência e ao pensamento positivista. Eu já tinha falado com vocês que uma boa parte da ciência, no campo da ciência social, ela se desenvolvia dentro de uma perspectiva positivista, como se só fosse possível desenvolver o pensamento social se ele usasse os mesmos arranjos e a mesma forma de determinar a verdade a partir da experimentação e dos recursos usados nas ciências naturais, né? Um segundo elemento importante da teoria crítica é a crítica à dominação da sociedade tecnológica, né? E aquilo que eles vão chamar de o logro, que é o sinônimo, né, do engano que o pensamento e que a corrente de pensamento expressa pelo iluminismo promoveu, né? O iluminismo foi aquele movimento que ocorre ali no século XVIII, que afirma a racionalidade, e que pela razão iluminista, pelo esclarecimento dos homens e mulheres na sociedade, né? Uma sociedade guiada pela perspectiva da razão, do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento científico, levaria e promoveria a autonomia dos seres humanos. E quando eles vão criticar esse segundo ponto, o iluminismo, eles vão mostrar que essa razão iluminista, ela promoveu não a autonomia da sociedade humana, mas a submissão a um tipo de razão instrumental. O que é essa razão instrumental? É aquela que objetificou pessoas e que transformou todos nós, dentro de uma sociedade capitalista, como pessoas que vivem simplesmente submetidas à lógica da produção de mercadorias e do consumo dessas mercadorias. Ou seja, o terceiro elemento, então, que vai sustentar esse pensamento da teoria crítica seria uma crítica à deterioração da cultura, submetida também
ao imperativo do mercado e das trocas mercadológicas, favorecendo também a continuação e a submissão ao sistema capitalista. E nesse sentido, eles vão dizer que a cultura ela perde a sua capacidade de humanização das pessoas, uma vez que ela está submetida apenas a essa lógica mercadológica, né? Então, o pensamento iluminista ele vai promover a crítica racional dos rumos que foram tomados por esse pensamento iluminista, né? Nós vamos perceber então que o iluminismo ele vai ser fundamentado numa ideia de que a ciência, a afirmação da ciência, o desenvolvimento tecnológico e todo esse pensamento, né, ele levaria a humanidade a uma situação de uma vida autônoma, onde a realização humana seria possível nesse sentido. Mas o que eles estão percebendo é que aquilo que aconteceu no triunfo da sociedade capitalista, capitaneada também por esse pensamento iluminista, foi um triunfo da calculabilidade e da sujeição dos sujeitos, né, aos interesses da exploração e da forma capitalista de produção. Então, o que esse pensamento mostra, né? Eles vão dizer que, na realidade, o pensamento e a racionalidade do iluminismo, que eles vão chamar de a racionalidade instrumental, ela só se interessou pelo conhecimento e pelas coisas na medida que elas puderam se tornar mercadorias e na medida que elas puderam ser mercantilizadas. Nesse sentido, o próprio pensamento deles, não apenas pela tradição dessa escola de pensamento ter sido formada por intelectuais marxistas, mas eles também vão resgatar todo o edifício, digamos assim, intelectual daquilo que a gente vai chamar de teoria crítica. Ele vai ser fundamentado principalmente na tradição filosófica alemã, a partir do pensamento de dois grandes ícones dessa filosofia alemã, que é o Hegel, né, e o Karl Marx, do qual uma boa parte desses teóricos, né, eram discípulos. Continuando então, os frankfurtianos eles vão compactuar, né, eles vão compartilhar com a visão do Marx exatamente aquilo que o Marx falou do capitalismo, né, que é a crítica ao projeto de dominação ideológica. E eles vão desenvolver todo um pensamento onde eles vão mostrar que a cultura ela vai ser um instrumento e uma forma de conduzir as pessoas, né, de uma forma, digamos, por uma forma de coerção não física, porém simbólica, né, a essa situação de dominação e de submissão à ordem capitalista, né? Eles vão também fazer alguns estudos que vão se aproximar também o marxismo também de uma perspectiva da psicanálise do Freud, né? E eles vão tentar explicar, a partir desses mecanismos, né, do pensamento do Freud, dos estudos da psicanálise, como é que esses mecanismos de sujeição das pessoas são utilizados também nessas estratégias de controle e de dominação. E aí eles vão propor um conceito que até então não existia, que é o conceito de indústria cultural, né? Eles vão entender que quando os intelectuais que discutiam aí a sociedade de massa, a cultura de massa,
eles entendem que esse termo ele era enganoso, porque a ideia de cultura de massa, ela sugere uma cultura que poderia ser produzida pela ampla parcela da população. Mas, na realidade, o que eles dizem é que esse termo é enganador, porque a cultura ela não é produzida pela massa, ela é consumida pela massa. Ela é produzida num sistema industrial, assim como a indústria de bens de consumo produz automóveis, produz outros bens, geladeiras, eletrodomésticos, enfim, outros bens para consumo do sujeito. Eles entendem que essa mesma indústria ela será produtora de bens culturais para o consumo dos sujeitos. Até então, pessoal, até surgir esse conceito de indústria cultural, já existia o cinema, já existia o rádio, a televisão era um meio de comunicação incipiente. Não se falava na indústria cinematográfica, não se falava na indústria de produção de bens de consumo culturais. É a partir da criação desse conceito que todos nós hoje não estranhamos, né, e vamos comumente chamar o agenciamento, né, dessa produção cultural de uma produção industrial cultural. Então nós vamos nos referir à indústria fonográfica, às editoras, à indústria do cinema, enfim, a indústria cultural de uma maneira geral, ela é desnudada, ela é colocada como um conceito a partir desse pensamento aí gerado na teoria crítica, né? Continuando aqui o roteiro da nossa discussão, então o conceito de indústria cultural, como eu tinha dito para vocês anteriormente, eles estão fazendo ali uma crítica à racionalidade iluminista, né? A razão que triunfou ali desde o pensamento iluminista, surgido ali no século XVIII, até meados do século XX. E ao fazer essa crítica global desse pensamento iluminista, eles vão escrever um livro chamado A Dialética do Esclarecimento, que é publicado em 1947, né? E ao publicar esse livro, eles dentro desse livro tem lá um artigo chamado A Indústria Cultural, onde eles vão explicar esse conceito e eles vão fazer uma série de discussão, então, sobre o que significa indústria cultural. Então, vamos discutir um pouco aqui o que seriam essas questões, né? A ideia de indústria cultural seria a aplicação direta do conceito marxista de fetiche da mercadoria aos produtos culturais, né? Ou seja, na realidade, o que eles, a palavra fetiche, ela vem de feitiço, né? E qual que é a ideia que está por trás disso? É que o indivíduo, ao consumir um produto cultural, ele está consumindo também um estado de espírito, uma identificação, uma ideia, uma representação com a qual ele também, ao se identificar, ou mesmo ver ali alguma crítica, alguma refutação, ele estaria, de uma forma ou de outra, contribuindo para que aquelas relações que estão dadas na vida social permaneçam e se acomodem da forma que elas estão. A cultura, então, ela seria mais um ramo de produção de um tipo de indústria que visa a conformação dos sujeitos com a realidade que eles vivem, né? Então eles vão trazer aí toda uma discussão sobre o conceito de cultura, né? Primeiro, gente, é importante vocês saberem que naquele período era muito comum, e até o século XX, início no século XIX, no século XX, o conceito de cultura ele estava muito associado a quase que a um sinônimo da palavra civilização, né? Então a ideia de cultura que eles vão trabalhar, ela contradiz essa noção de cultura como sinônimo de civilização, certo? Eles vão propor lá, a cultura para eles, ela tinha uma dimensão espiritual, né?
a cultura ela corresponderia a uma forma de criar consciência da realidade e de criar uma sensibilidade humana que contribuísse, ao fim e ao cabo, para a humanização dos sujeitos e para que houvesse também o crescimento da consciência desse sujeito sobre a realidade que ele vive, né? A cultura também teria uma dimensão transcendente e espiritual, né? Ou seja, que levaria o sujeito a reconhecer-se, a reconhecer o seu papel e a reconhecer a sua importância e os mecanismos de humanização que ele poderia acionar para partilhar a vida na relação com o outro, né? Ou seja, a cultura para eles, a noção de cultura para eles se assimilaria ou se aproximaria da ideia do papel da arte, né? A arte não seria, traduzindo aqui, trazendo aqui literalmente o que eles disseram, né? Vou ler para vocês. A arte não é aquela que aproxima suas obras da realidade, porém a nega, a contraria. Ou seja, para eles, a arte ela teria uma função que a gente poderia, se a gente usar o sentido da palavra utopia como a negação da realidade e a tentativa de criar aquilo que não existe, o não lugar, a não realidade que está posta, ela teria um sentido utópico, né? Enquanto a indústria cultural que eles estão criticando, ela teria um sentido conformista, conservador e mantenedor do status quo da realidade tal qual eles estão se insurgindo contra ela. Ou seja, então para eles, chamar a produção dos meios de comunicação de cultura seria um equívoco, né? Ou seja, porque o que se chama de cultura ali, para eles não é cultura, é uma padronização, né? De todas as possibilidades que a vida social e a significação dela pode ter. Então, o sentido de cultura deles, ele vai se diferenciar daquele sentido de cultura que era predominante até então. Mas, ao mesmo tempo, eles também vão demarcar outras formas e outras visões de cultura na qual eles querem apostar também num certo refinamento, num certo aprimoramento da consciência do sujeito sobre a vida social, sobre a realidade, sobre os processos econômicos e de trabalho, aos quais esses sujeitos, de uma forma ou de outra, estão submetidos, porém alienados, sem perceber o tipo de dominação que é exercida sobre eles. Então, essa crítica que eles fazem é uma crítica que será, de uma certa forma, tomada como referência no pensamento sociológico, mas também na forma de entender o papel da comunicação social. Porque a comunicação, ela praticamente contribui para conformar e difundir esses padrões de comportamento e esses mecanismos de acomodação a uma outra ordem social baseada numa grande força da cultura como meio não apenas de reflexo dessas dominações, né? Mas como um meio também de construção de representações conformistas com essa realidade, ou seja, a cultura é um componente dessa realidade, porém de uma forma conservadora e conformista com as determinações que estão impostas nela, né? E aí ela vai ter, nesse sentido, a crítica deles aponta para essa crítica cultural, mostrando o papel nefasto dessa cultura na vida dos sujeitos e no prolongamento da existência e das relações de dominação e de opressão
que estão presentes na vida social, né? A referência deles é exatamente aquele momento de dominação do fascismo, e também de afirmação da sociedade capitalista e da hegemonia estadunidense no mundo, né? Eles produzem esse pensamento ou sobre a repressão fascista na Alemanha, do regime nazi-fascista, ou na afirmação do capitalismo dos Estados Unidos a partir da emergência que os Estados Unidos têm no final do século, a partir do século XX, né? Para se destacar como grande potência que vai se rivalizar com a União Soviética aí no período da Guerra Fria. Então é esse o contexto que eles estão produzindo. No nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula, nós vamos falar um pouco mais da característica dessa cultura, sobre os mecanismos de padronização no qual ela se sustenta e outros assuntos mais ainda relativo aí ao desenvolvimento desse pensamento tão importante no campo da comunicação, tão considerado em várias áreas, né, das teorias sociais, que é o pensamento da teoria crítica. Um abraço a todos e até a próxima.